Em 2007, os Celtics juntaram um trio poderoso e logo conquistaram o título da NBA, tornando-se o sonho de todo gerente geral. No entanto, ter vários All-Stars no Big Three não é garantia de sucesso. Na verdade, a maioria dessas combinações falhou feio. Até mesmo o incrível Kobe Bryant não conseguiu fazer isso acontecer. Sua primeira tentativa de formar um Big Three foi frustrada pelo comissário David Stern, que vetou a troca planejada para trazer Chris Paul para os Lakers. Foi uma situação difícil para os jogadores envolvidos, para dizer o mínimo. Em 2012, Kobe finalmente conseguiu um armador All-Star, mas o problema era que ele já tinha 38 anos. Apesar de contar com Paul Gasol e as novas adições de Nash e Dwight Howard, o time titular dos Lakers tinha 4 All-Stars e um ex-defensor do ano. Antes da temporada começar, Ron Artest previu que teria um recorde de 73-9 e a melhor temporada regular da história, mas ele estava totalmente equivocado. Steve Nash poderia ter sido um All-Star em 2012, mas em 2013 mal conseguia andar. Dwight ainda se recuperava de uma cirurgia nas costas, reduziu sua explosividade em 30%. Os Lakers estavam com um desempenho abaixo do esperado, e a ideia de chegar aos playoffs parecia incerta. Kobe ficou fora de controle em março, jogando mais de 40 minutos por jogo, e levando os Lakers para a pós-temporada. Mas no jogo 80 da temporada, Kobe pagou o preço. Seu corpo de 34 anos não aguentou o desgaste. Ele rompeu o tendão de Aquiles, e assim se desfez o sonho dos Lakers de mais um campeonato. Logo após o super time dos Lakers cair, os Nets decidiram tentar a sorte com o deles. Os Nets já formavam um trio poderoso com Terry Williams, Joe Johnson e Brook Lopes, mas o novo chefe, mega rico, sentiu que era hora de causar um impacto maior. Então os Nets trouxeram Kevin Garnett, Paul Pierce e Jason Terry em uma daquelas trocas que desequilibraram tudo na história da NBA. No papel, tudo parecia perfeito, já que cada cara do time titular dos Nets tinha sido um All-Star em 2012 ou 2013. Naturalmente, eles acharam que dominariam em 2014. Mas mano, essa ideia foi o maior erro de todos. Faltou um líder de verdade nos Nets, e os caras de Boston trouxeram consigo uma idade combinada de mais de 100 anos. Brooklyn encerrou a temporada regular em 6º lugar. Nos playoffs, escaparam por pouco de uma derrota no jogo 7 contra os Raptors. Foi aquele lance tenso, faltando 5 segundos, Williams marcando firme. Lowry no chão tenta o arremesso, mas Pierce bloqueia, e os Nets levam a sério. Só que na próxima rodada, deram de cara com o LeBron James, que os intimidou como se estivessem jogando na quadra do bairro. Depois da temporada, Garnett foi negociado, e os sonhos de título do Brooklyn foram pelo ralo, depois de apenas uma temporada. Os Nets ficaram numa sinuca de bico, sem superastros e sem escolhas de draft. Esse desastre provou que dinheiro não compra tudo, e que é preciso ter uma química certa para vencer no basquete. A química foi o maior problema com o nosso próximo trio de astros, e por incrível que pareça, escolheu o lado errado de LA. Os Clippers costumavam ser motivo de piada na NBA, mas quando pegaram Blake Griffin e fizeram negócio com Chris Paul, ninguém estava mais rindo. Dava a sensação de que o Chris Paul podia simplesmente jogar a bola para o alto, e o Blake ou DeAndre Jordan iam lá e enterravam. Mas apesar de todos os momentos incríveis e vitórias na temporada regular, sempre faltava alguma coisa nos playoffs. Depois de um começo animado, piadas e entrevistas para a imprensa, ficou claro que essa turma não tinha o que era preciso para chegar ao final. Eles sempre caíam cedo nos playoffs, e em 2014 foi particularmente doloroso contra o Houston, quando perderam uma vantagem de 3-1. Depois disso, quer o Chris, quer o Blake, quer ambos, estavam sempre machucados nos playoffs, e finalmente, após 6 anos, o CP3 foi negociado, e a Lob City foi oficialmente enterrada. Enquanto os Clippers tiveram bastante tempo para nos frustrar, esse novo trio mal teve a chance de mostrar o que podia fazer junto. Quando ficou claro para James Harden que não rolaria um título em Houston, o cara pediu para cair fora. Aterrissou em Brooklyn junto com os brothers Kevin Durant e Kyrie Irving. De repente, os 3 principais cestinhas em isolamento estavam todos no mesmo time. E a NBA ficou de olho nessa nova dinastia que se formava. Com Harden na jogada, os Nets podiam ter sempre pelo menos um superastro em quadra.
e era tipo impossível parar eles quando os três estavam na ativa. Com esse trio turbinado, os Nets se tornaram literalmente o ataque mais brabo da história da NBA, fazendo 120 pontos a cada 100 posses de bola. Nos playoffs contra os Celtics, os Nets passaram rodo em Boston em 5 jogos, com uma média maluca de 124 pontos por partida. O trio de superastros, KD, Harden e Kyrie, mandou ver numa média de 85 pontos por jogo, o que foi o maior scorer por um trio em qualquer série de playoffs na história da NBA. Só que aí, o azar bateu na porta. Harden machucou a coxa e jogou metade da série contra os Bucks praticamente mancando. O Irving torceu o tornozelo, caindo no pé do Antetokounmpo, e deu um tempo após o quarto jogo. Mas graças às atuações épicas do Durant, os Nets forçaram o jogo 7 e parecia que iam avançar quando o Durant cravou uma bola de 3 pontos no estouro do cronômetro. Só que o pé gigante do Durant pisou na linha, transformando a cesta de 3 pontos, que seria o ponto decisivo, em apenas uma cesta de 2 pontos. Na prorrogação, os Nets perderam o jogo e a série. Antes da próxima temporada, 72% dos chefes dos times da NBA apostavam que os Nets levavam o título, e o Durant era o favorito pro MVP. Mas aí começou o drama. Primeiro, foi o Kyrie Irving, que não quis nem saber da vacina contra o coronavírus e não podia jogar em Nova York. O segundo problema foi o James Harden, que não conseguiu se entender com o Irving, que não estava a fim de ceder e tomar a vacina pelo time. O Harden perdeu a fé no time e na chance de ganhar o campeonato, então pediu para ser negociado em público, só um ano depois de terem gasto uma grana preta para tê-lo. Os Nets foram obrigados a trocar o Harden pelo Ben Simmons, Seth Curry e 2 escolhas de primeira rodada. Dos 113 jogos possíveis em que KD, Irving e Harden poderiam ter jogado juntos, os 3 estiveram em quadra em apenas 16. O recorde nesses jogos foi de 13 vitórias e 3 derrotas, o que foi bem frustrante, já que as coisas desandaram antes de terem uma chance real. Uma temporada e uma eliminação nos playoffs na primeira rodada é o resultado de outro Big Three que se formou em Oklahoma City, e todos estavam no auge. Paul George brilhava como All-Star 4 vezes e uma fera defensiva ao NBA, enquanto Carmelo Anthony acumulava participações no All-Star Team por 10 anos seguidos até 2017. Em 2017, eles decidiram se unir ao Russell Westbrook, que era o MVP atual da NBA. A expectativa era que o Russ tivesse munição suficiente para desbancar KD e os Warriors, mostrando a Durant que ele deveria ter ficado em Oklahoma. No entanto, acabou se complicando, já que a maioria dos arremessos não encontrava cesta. Mesmo com médias de 29 pontos e 12 rebotes, e George contribuindo com 24 pontos, 6 rebotes e 3 assistências, o trio poderoso do Thunder teve um desempenho abaixo dos 40% nos arremessos de quadra e 30% nas bolas de 3, o que não é a receita para brilhar nos playoffs. Carmelo partiu após aquela temporada, enquanto George ficou mais um ano antes de também deixar Russ para se unir a um jogador mais estelar. Lá pelos tempos de glória de Carmelo Anthony, ele montou seu primeiro trio poderoso, ao se juntar aos Knicks em 2011, unindo forças com Amar'e Stoudemire, o mestre dos pivôs ofensivos da época. Depois de conquistar um título com o pivô Dirk Nowitzki, Tyson Chandler também se juntou, e em sua primeira temporada em Nova York, Chandler levou para casa o prêmio de melhor defensor do ano. Apesar do trio poderoso e da onda Linsanity nos playoffs de 2012, os Knicks não foram páreos para LeBron James e o Miami Heat, sendo eliminados na primeira rodada. No ano seguinte, Jason Kidd entrou para o time, Carmelo conquistou o título de cestinha e os Knicks venceram sua primeira série de playoffs desde 2000. No entanto, foram eliminados logo em seguida e não conseguiram chegar aos playoffs nos 7 anos seguintes. Os joelhos de Amar'e se desgastaram mais rápido que os pneus de um carro de Fórmula 1, e ele logo se retirou da liga enquanto Chandler foi negociado em 2014. Carmelo permaneceu até 2017, com 4 temporadas consecutivas sem playoffs e marcando pontos sem sentido. Contudo, nada é mais frustrante do que anotar muitos pontos em um time que não vinga, e Jimmy Butler conhece bem essa sensação. Depois de se tornar um All-Star em Chicago em 2015, Derrick Rose e Joakim Noah foram aniquilados por lesões, deixando Jimmy a lutar praticamente sozinho. Então, quando o antigo técnico do cara chamou ele para se juntar ao Karl Anthony Towns e Andrew Wiggins em Minnesota,
Jimmy ficou super animado, mas essa animação não durou muito. Wiggins e Cat foram escolhidos como os primeiros no draft da NBA em 2014 e 2015, respectivamente. Eram talentosos, mas também eram jovens relaxados, que não estavam muito afim de ganhar, ou pelo menos não levavam tão a sério quanto Jimmy. Isso deixou ele furioso. Butler levou os Timberwolves para os playoffs pela primeira vez em 14 anos, mas foram eliminados na primeira rodada no ano seguinte. Quando Jimmy viu esses moleques cantando e brincando no vestiário depois das derrotas, ele sacou que não dava mais para ficar em Minnesota. Jimmy Butler e Cat estavam sempre discutindo, então ele pediu para ser negociado e zoou publicamente os colegas de time até ser finalmente transferido para Filadélfia. Depois de passar rapidamente pela Filadélfia, Jimmy foi para Miami, levando sua equipe à final de 2020 contra os Lakers. Infelizmente perderam. Em 2021, os Lakers pareciam garantidos para vencer novamente. Com a melhor defesa nas laterais da NBA, LeBron agia como defensor de segurança, enquanto Anthony Davis bloqueava tudo. Apesar de terem a melhor defesa, os Lakers com LeBron e AD, perdendo metade dos jogos, foram eliminados pelos Suns nos playoffs. Surpreendentemente, desmontaram a equipe campeã, trocando peças essenciais por uma estrela famosa, mas ineficiente, como Russell Westbrook. A chegada de Westbrook e seu contrato de 44 milhões apertou o espaço salarial, forçando os Lakers a contratar veteranos por salários mínimos. A temporada foi desastrosa, com Westbrook fazendo uma das piores defesas já vistas. A classificação defensiva despencou. LeBron ficou fora dos playoffs pela primeira vez desde 2005, e o treinador, Frank Vogel, foi demitido, com 3 superastros, consumindo mais de 130 milhões em salários. As opções na off-season eram limitadas. No entanto, encontraram jogadores promissores entre os menos conhecidos, como Austin Reeves, Lonnie Walker e Thomas Bryant. A maior surpresa foi o Westbrook, que após críticas aceitou seu papel. Mesmo assim, com um salário de 47 milhões, a troca na data limite de negociações mostrou que ele foi um dos maiores erros dos Lakers. No entanto, eles não são os únicos, já que o Chicago Bulls também tem um trio que não deu certo. Quando Zach LaVine se destacou como estrela e mostrou que era a chave para o futuro, os Bulls trouxeram um parceiro de equipe de peso, o Nikola Vucevic, um pivô que brilhou no All-Star Game 2 vezes. Ele vinha com médias de 23 pontos, 12 rebotes e 4 assistências nas últimas 2 temporadas em Orlando. Mas assim que Vucevic chegou, o LaVine se machucou, e os Bulls nem chegaram perto dos playoffs na temporada de 2022. Aí, para dar um up, trouxeram DeMar DeRozan, um 4 vezes All-Star, junto com Caruso e Lonzo Ball. Com 3 All-Stars no auge e jovens talentosos no time, os Bulls estavam cheios de esperança para competir pelo título. DeRozan e LaVine mandando ver com mais de 50 pontos por jogo e ambos sendo escolhidos para o time All-Star. Só que quando os playoffs bateram na porta, o LaVine se machucou de novo, e os Bulls deram tchau na primeira rodada em 2023. Esse trio principal geralmente se manteve firme e forte, mas Lonzo Ball acabou perdendo a temporada inteira. Apesar da defesa ter segurado a onda graças a Caruso e Pat Beverley, o ataque dos Bulls foi uma decepção total, tipo a personificação da mediocridade. No ano passado nem chegaram aos playoffs, e com 3 All-Stars na turma, isso é inaceitável.